Bom dia a todos. Nesta 26ª edição das Oficinas Singulares, convidámos a Alexandra Belo para conversar. A Alexandra é de Castelo Branco, é arquiteta, licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e realizou um mestrado em Barcelona, frequentou ainda um programa de doutoramento em arquitetura dos territórios metropolitanos contemporâneos pelo ISCTE. Eu vou passar aqui a imagem da Alexandra, a fotografia da Alexandra. Entre 2005 e 2011 teve uma experiência profissional em diversos ateliês de arquitetura, entre Lisboa e Barcelona. Em 2010 iniciou uma atividade própria em conjunto com o Vítor Mingacho, formando o ateliê DBA Arquitetura, no qual tem vindo a desenvolver diversos projetos, nomeadamente nas áreas de reabilitação e espaços públicos. Paralelamente à sua atividade profissional como arquiteta, retomou em 2011 um hábito de desenhar em cadernos, quer cotidianamente, quer em viagem. Integrou-se com isso no movimento Urban Sketchers, com expressão em diversas partes do mundo e que teve em Portugal uma enorme aderência. Bom dia, Alexandra. Obrigada por estares aqui à conversa e por partilhares o teu trabalho. Antes de mais, eu gostava de te perguntar como é que realmente conheceste os Urban Sketchers e efetivamente como é que estas coisas te fizeram retomar a tua atividade ao nível do desenho, claro. É assim, os Urban Sketchers acabaram por surgir quando eu voltei de Barcelona e comecei novamente a trabalhar em Lisboa. Eu tinha uma colega de trabalho que até descobri ser minha prima afastada e é a filha da Rosana Félix. E ela começou a falar que a mãe fazia isto e aquilo, etc. Eu, entretanto, também comecei a ver notícias sobre aquilo nos meios de comunicação social, porque começaram a aparecer, pronto, em diversos jornais. Comecei a consultar o blog e um dia falei com o Mário por e-mail e disse: olha, gostava imenso de participar nisto, o que é preciso, o que é que não é preciso. E ele pôs-me completamente à vontade e disse: isto é uma atividade totalmente livre, aparece nos encontros. Falei disso ao Vítor. Nós, pronto, temos os dois uma formação em arquitetura, sempre gostámos de desenhar e o nosso curso tinha uma carga muito importante de desenho. Tivemos professores de desenho que nos motivaram imenso, especialmente o Eduardo Corte Real, que não é uma pessoa que esteja 100% ligada aos Urban Sketchers, mas tem algumas relações e tinha algumas relações com o Eduardo e tudo isso. E então decidimos experimentar. Pronto. Curiosamente, o primeiro encontro em que estivemos presentes foi em Castelo Branco, foi o primeiro encontro que se fez lá, e conhecemos logo o Eduardo Salavisa, o Luís Ançã, o Vicente, uma série de pessoas que são quase o núcleo dos Urban Sketchers, e ficámos fascinados com aquilo tornou-se o nosso hobby por excelência. Houve alturas em que todos os fins de semana praticamente eram dedicados ao desenho ou a eventos específicos dos Urban Sketchers. Pronto, e é isso basicamente. O desenho é uma coisa que nós fazemos paralelamente à nossa atividade profissional e que nos motiva, pronto, ou seja, o desenho para mim, ou seja, foi uma coisa que me foi incutida na minha formação artística e universitária como uma ferramenta de pensamento, mas além de ser uma ferramenta de pensamento também é um ato contemplativo, é quase como fazer yoga, é uma coisa que me desliga e ao mesmo tempo que me religa à realidade. Okay? Pronto, e basicamente é isso. Alexandra, nós vamos passar aqui para a tua seleção. Começamos aqui com um registro numa página dupla. Uhum. Penso que em Valongo, não tenho a certeza.
Isto é em Valongo, mas é Valongo de Castelo Branco, é um bairro específico de Castelo Branco. Ah, isto é uma igreja um bocado tardo-brutalista, eu diria, porque tem uma estética muito do movimento da arquitetura dos anos 60, vá, que é o brutalismo, mas já foi construída para aí uns 30 ou 40 anos depois disso, nos anos 90 finais. Um, Pronto, e isto foi, ou seja, este desenho aparece num contexto do encontro mais ou menos recente sobre património em Castelo Branco. Basicamente é um registro rápido. Eu tenho vários registros em que, no fundo, eles são doseados em função do tempo que eu sei que tenho disponível para desenhar, de boa vontade, etc., e também da vontade de experimentar técnicas e meios riscadores diferentes. Neste caso, foi um registro muito rápido, eu sabia que tinha menos de meia hora para fazer o desenho. E usei a Colline e pincel Pentel. Pronto, o pincel Pentel. Eu reparei aqui há pouco tempo até, porque estiveste aqui há muito pouco tempo, reparei que tu introduzes a Colline no pincel com depósito. Portanto, na verdade é um marcador ponta de pincel, não é? Que acaba Exato, por exato. as tintas. Como é que tu preparas o teu kit de viagem ou de estreia, o teu kit de desenho, não é? O teu kit acompanhas dele diariamente. O que é que, se sais à rua, o que é que levas contigo na bolsa e certamente que o caderno vai contigo, não é? Eu tenho duas versões. Tenho uma versão de kit mais rápido e mais cotidiano, que no fundo é mais composto por uma caneta Uniball, que é uma coisa muito corriqueira que se pode comprar quase em qualquer papelaria, mas que é uma caneta excelente, é impermeável e há duas grossuras de ponta, mais ou menos fina, e um kit de aguarelas, que eu agora tenho, que até aparece uma fotografia para a frente, que é o Nomad Color. E um pincel de reservatório com água. Ponto. Isso é o meu kit básico. E quando tenho mais tempo, isso é que tenho mais tempo e vou para uma viagem, que seja de uma semana ou uns dias, tenho uns tons em que levo mais coisas. Normalmente tenho este pincel da Pentel, que é uma coisa que se pode comprar na Staples, também é muito, muito corrente, mas que permite, ou seja, ele pode ser enchido novamente, as cargas são reutilizáveis, e permite uma grande variação de grossura de traço, como se pode ver neste desenho, e exige também alguma subtileza. Eu gosto de pegar nele quando estou um bocado emperrada no desenho, quando já não desenho há algum tempo, etc., porque ele exige aquilo que o meu professor, aquilo que eu estava a falar, por causa do Eduardo Corte Real, chamava a pega do sushi, que é uma pessoa ter uma certa subtileza a pegar no pincel para conseguir dominá-lo. Ok. E depois os acolines, ou seja, eu tenho fresquinhos de acolino, tenho os pincéis de reservatório mais velhos, aqueles que eu já não uso para pintar com as aguarelas, e doseio uma quantidade de acolino diluída em água, mais ou menos 50-50, ou 2/3, ou seja, 1/3 de acolino para 2/3 de água. E depois vou experimentando misturas, ou seja, as cores nunca saem iguais, à exceção de certas cores primárias com amarelo. Por exemplo, os verdes, eu vou experimentando tipos de verde. Hoje apetece-me experimentar um verde mais amarelado, mais aberto, como estou a perceber na imagem. Outra vez apetece-me experimentar um verde que seja mais azulado, mais intenso. Por exemplo, quando eu fui aos Açores, que falei contigo, eu quis experimentar um azul mais acinzentado, porque eu nunca tinha estado nos Açores, mas vi muitas fotografias do Vitor, que fez aquela grande viagem pelo arquipélago central. E a minha imagem, pronto, psicológica dos Açores era muito um mar de um azul acinzentado, carregado de basalto. Então fiz aquela cor e realmente resultou bastante bem. Vou experimentando misturas, pronto. É uma coisa que eu comecei a fazer também por influência de um espanhol, que é o Álvaro Carnicer, que uma vez esteve em Castelo Branco e disse: olha, andamos a experimentar isto. E muitas vezes as coisas que nos ficam também são coisas dessa partilha de conhecimentos, que eu acho que é muito rica no
nos urban sketchers que as pessoas trocam muita informação sobre meios riscadores, etc. Tudo o que é materiais. E isto foi uma coisa que me ficou muito de espanhóis, vários espanhóis, até os de Barcelona, usavam muito esta coisa do Ecoline, e foi uma coisa que me ficou. Outra coisa que eu uso sempre, isso também anda, de preferência anda no meu kit básico, mas nem sempre, é lápis de cor, que eu uso para fazer um bocadinho de textura no desenho, mesmo este tem aqui um bocadinho de risquinhos verdes. Muitas vezes eu acho que o desenho não tem densidade suficiente, etc. E uso o lápis para criar apontamentos de textura. Outras vezes uso o lápis para criar mesmo camadas de desenho, para criar uma camada diferente de desenho. Os lápis que eu uso normalmente são os Faber-Castell Pitoil, que têm bastante gordura e com isso tem uma textura muito mole, muito agradável. Também tenho Pitoil de carvão, que é, pronto, quando quero usar mesmo como desenho de linha, de trama, sem cor. E pronto, e às vezes, para simplificar, uso um lápis de aviar, daqueles muito tradicionais que se vendem nas lojas, por exemplo, da vida portuguesa, que tem duas pontas, uma azul e uma vermelha. Isso é assim o meu lápis básico, para não andar com caixas de lápis nem nada disso, tenho esse lápis de aviar, pronto. E basicamente é isso. Às vezes experimento outras coisas. Já experimentei, ou seja, isto já é uma atividade que eu levo há mais de 10 anos, portanto fui experimentando uma série de coisas, lápis de cera, outras canetas pincel, etc. Isto no fundo é aquilo com que eu fiquei, mas já experimentei Posca, por exemplo, o Vítor usa muito Posca, eu não me sinto tão à vontade com Posca. Já tive uma fase em que usava muitas canetas da Par diferentes, até porque eu sempre tive um enorme fascínio com canetas da Par, é uma coisa que me vem do meu pai, que é um colecionador de canetas da Par, e comecei a escrever com a caneta da Par com 10 anos, isso até acabou por modelar um bocado a minha caligrafia, mas as canetas da Par são um autêntico emprego, ou seja, tudo o que é manutenção, limpeza, depois, como nós queremos usar tintas impermeáveis para poder pintar por cima, tem que se ter muito cuidado para não encravar, tem que se limpar muito, tem que se fazer, pronto, a questão da tinta, não é? Normalmente nós usamos Carbon Ink, e entretanto nós na pandemia mudámos de Lisboa para Castelo Branco e todo o material do Apar ficou em Lisboa, e houve uma grande fase em que deixei de usar aquilo e cheguei a um ponto em que disse, se calhar já não me interessa usar aquilo, já é muito, ou seja, eu gosto de simplificar a maneira como, gosto de experimentar coisas, mas gosto ao mesmo tempo de ir simplificando a maneira como... Alexandra, a tua atuação simplificada também sobre aquilo que são as escolhas dos teus materiais e aquilo que tu pretendes, ao fim e ao cabo, trazer contigo, também tem relação com a forma como tu olhas para o espaço e neste caso para aquilo que tu pretendes captar para o teu desenho, não é? Há aqui há normalmente uma série de elementos que vão passando de desenhos para desenhos. Aparece uma espécie de obsessão às vezes com alguns aspectos, não é? Nessa procura. Por outro lado, acho interessante no teu desenho tu era um bocadinho como tu dizias há bocadinho, tu fizeste o azul que achaste, o azul ou a cor que tu pretendeste trazer, mas se não fosse aquela, também isso não te chatearia muito, portanto vais depois criando as relações e as tensões existentes no lugar, passam de alguma forma sempre ao teu desenho, sem que ele seja fotográfico também, não é? Queres nos falar desta página em particular? Estou aqui, percebemos claramente o lugar onde tu estavas, não é? E aquilo que depois tu selecionas para o teu desenho. A tua, apesar de haver aqui um conhecimento da perspectiva, tu não te
encerras nesse conhecimento. Portanto, os teus desenhos acabam por ter depois uma liberdade, não é? Muito grande, parece-me a mim. Eu Sim. passo-te a palavra. Eu tento equilibrar uma certa vontade de representar a realidade de uma forma fidedigna com uma certa espontaneidade e expressividade. Não, ou seja, interessa-me a perspectiva, eu sou obcecada por perspectiva, porque eu sou arquiteta, é uma coisa de formação profissional. Claro. Mas tento me libertar disso e criar um lado expressivo das coisas e uma interpretação da realidade. E uma das coisas que eu acho mais fascinantes no desenho é que tu escolhes o que desenhas. E é isso que faz com que o desenho seja tão libertador em relação, por exemplo, a fazer fotografia. Claro que hoje em dia, e há uma série de abordagens plásticas que também já libertam um bocadinho mais a fotografia, mas no desenho nós temos esse poder demiúrgico de poder escolher e de poder alterar e de poder modificar e de transformar um bocado a realidade em função daquilo que é a nossa visão. Pronto, obviamente também há um desejo de simplificação que também vem um bocadinho da formação da arquitetura, até porque nós, até a nossa escola de desenho de arquitetura, se calhar não tanto como a do Porto, mas também é muito baseada no desenho de linha. No desenho de linha, desenho de linha, porque lá está, é suposto o desenho ser uma ferramenta de trabalho, é uma coisa que puxa daqui diretamente para a mão e registra aquilo que uma pessoa quer projetar, não é? E mesmo no desenho de observação ensinam-nos que é assim, a linha é uma abstração, mas é a linha. Depois vem um bocadinho de mancha, um bocadinho de trama. E por exemplo, os Urban Sketchers deram uma oportunidade de experimentar muito mais a cor e muito mais outras abordagens plásticas, mas muitas vezes eu gosto de voltar a simplificar e voltar a um registro muito contido de meios. E, por exemplo, aqui há uma certa contenção, porque não é monocromatismo, mas é um bicromatismo, não é? E aquilo que interessa aqui é um bocado expressar a complexidade do ambiente. E neste caso, a complexidade do ambiente já foi conseguida através do desenho de linha e a cor só está a fazer uma mancha de sombra. É um desenho muito, muito de arquiteto, desse ponto de vista. Enquanto que noutras abordagens que depois iremos ver dos outros desenhos que vamos mostrar aqui, eu tento criar a noção de perspectiva sem ter um trabalho de linha tão detalhado como este que está aqui, mas mais por camadas, por texturas, por coisas que sugerem. Este desenho foi um desenho, não direi muito lento, mas foi um desenho mais calmo. Eu estava numa feira de turismo da FIL. Nós temos um alojamento local e estávamos a apresentar o alojamento local e eu simplesmente tinha que estar à espera que aparecessem pessoas. Portanto, eu tinha todo o tempo do mundo para fazer este desenho, diverti-me com a linha e depois disse, ok, vamos só aqui acrescentar um bocadinho de mancha de cor, mas sem esta parafernália de cores que estava lá na realidade, para dar mais profundidade, mais molho, digamos assim, aquilo que é o desenho, para mostrar pelo menos aquilo que é a luz do espaço. Foi isso. Mas aqui é outra página em que tu estás aqui apanhas as pessoas que estão à tua volta. Tu tens alguma história marcante, ou cada destes desenhos certamente que ficou na tua memória, não é? Eles conseguem, quando nós abrimos um caderno, lembramos-nos dos desenhos. Eu sou teletransportada para os momentos em que fiz os desenhos, especialmente quando são este tipo de registros. Eu normalmente ando sempre com 2 cadernos. Um maior, que normalmente é um A4, que eu abro em dupla página e fica um A3, seja o alto ou seja o baixo. E um mais pequenino, A5. Eu também não gosto de desenhar em nada que seja mais pequeno do que A5. Que é este caderno que eu tenho aqui, é um Venezia da Fabriano, que é onde eu normalmente faço os registros mais rápidos, que são de, por exemplo, estou no almoço ou num jantar com amigos. Não tenho muito tempo para o desenho, como o primeiro desenho que mostramos da Igreja do Valongo em Castelo Branco, era um desenho que as pessoas estavam todas a querer almoçar e eu disse, mas eu só aqui um registro rápido. Desenhos muito rápidos, desenhos mais descontraídos e informais em ambientes sociais em que eu me torno antissocial se passar 2 horas a desenhar.
É um risco. Pronto. E no caso, este desenho, eu sou teletransportada imediatamente para o momento em que ele aconteceu, que foi no ano passado. Isto foi no fim do Sketch Tour. A pessoa que está à esquerda é o Santi Salles, que foi meu companheiro de Sketch Tour, que é de Barcelona. A seguir está o Vítor, o Nelson Paciência, que é muito amigo do Santi, acho que se conheceram no simpósio de Amsterdão e ficaram super amigos. E a rapariga austríaca, cujo nome infelizmente eu não me lembro, porque só estive uma vez com ela, mas ela também é urban sketcher e vive em Lisboa e faz uma coisa muito engraçada que são cadernos, sketchbooks com pop-up, aqueles livros de dobragens dos miúdos. É espetacular, ou seja, eu não faria aquilo, porque não é o tipo de coisa que me interessa, mas eu acho fascinante uma pessoa ter paciência suficiente para recortar as folhas dos cadernos e aquilo faz 3D. Portanto, os cadernos dela são lindos. E ela é austríaca. E então, esta situação, nós, pronto, tivemos a conversa toda, tivemos a falar sobre o Sketch Tour, não sei o quê. E o Nelson, de repente, começa a falar da Áustria e de que o Hitler era austríaco e ela ficou ofendidíssima. E ria, mas ao mesmo tempo percebi que aquilo a incomodava um bocadinho. Mas são aquelas coisas, mas lá está. E depois aquilo desanuviou tudo e voltou. Pronto. Mas agora, ou seja, eu olho para o desenho e lembro-me do ambiente, isto foi na LX Factory, era assim um restaurante industrial, ou seja, nem tudo o que está na minha cabeça está no desenho, não é? Mas eu, ao ter estado lá e com estas pessoas, sou teletransportada imediatamente para os desenhos, para os pequenos eventos, ou seja, parece que o desenho funciona um bocado como uma cápsula do tempo, como uma memória que está ali prestes a tocar num botão do nosso cérebro. Ela fica mais... Aconteceu isto, já não te lembras. É melhor do que um álbum de fotografias, porque eu acho que é muito mais sinestésico e é muito mais, não sei, é difícil de explicar, mas... Tivermos mais tempo, o desenho obriga, mesmo que sendo mesmo rápido, ele obriga um tempo que a fotografia neste caso até não consegue, não é? O instante fotográfico não parece que depois mais tarde pode ter outro tipo de trabalho com a fotografia, mas de facto esse registro na nossa memória é o tempo que nós também dispusemos para olhar e para vivenciar aquilo que estamos a desenhar. Exato. Eu vou avançando. E até porque nós nos desenhos podemos fazer colagens da realidade, por exemplo, esse desenho que é o que se vê volta do Santi, do Nelson e nosso no LX Factory, ele não é uma representação fotográfica, ele tem elementos, por exemplo, um copo em primeiro plano e a estante que estava lá atrás e um bocadinho de intuição da estrutura, da cobertura dos espaços, que no fundo me fazem reunir na memória todos os elementos que estavam lá sem eles estarem lá todos. Mas pronto, passando ao outro desenho. Aqui, e não é muito frequente ver-te desenhar comida. Tu tens preferência por algum tema, Alexandra? Por alguma coisa, à partida, claro, sendo arquiteta, certamente que gostarás de te relacionar com os volumes da arquitetura e do espaço, não é? O que o espaço te propõe. Mas tens alguma preferência de tema, de objetos? Há muita parte do espaço e dos edifícios, claro, mas eu procuro desenhar tudo. Eu gosto de desenhar de tudo. Gosto imenso de desenhar de comida e já explico que nem sempre tenho tempo e oportunidade de o fazer. Gosto imenso de desenhar pessoas, retratos, paisagem, embora eu acho que a paisagem seja das coisas mais difíceis de desenhar. Mas tento ver o nosso lado. Eu percebo que há pessoas que gostam muito mais de desenhar coisas pormenores e coisas que estão à escala humana ou até à escala da mão, e outras pessoas que só se interessam mais pela big picture, por desenhar em zoom out. E eu gosto um bocado de variar do zoom in ao zoom out. Pronto, este desenho em particular é um desenho de zoom in, é um desenho de comida. Isto foi feito num encontro de Arriscar o Património em Castelo Branco,
que foi organizado pelo Carlos Matos na Fábrica da Criatividade. Nesse ano o património era a educação e como ele é um bom vivant, disse vamos fazer um encontro sobre educação de educar pela comida, pela gastronomia, de educar a comer, porque sempre. E então convidou uma pessoa que é cozinheiro, não diria chefe, porque ele não tem nenhum restaurante com estrelas Michelin nem nada disso, mas é uma pessoa extremamente inovadora e ambiciosa que tem uma marca de conservas de peixe do Rio chamada Bem Manhaço. Estou já aqui a fazer um bocadinho de publicidade. E ele preparou um almoço para nós com peixe do Rio, com todos os ingredientes que costuma usar nas suas conservas. Tinha lá as conservas para nós vermos, explicou como é que fazia as conservas e deixou os ingredientes em mesas lindíssimas para nós irmos desenhando. No fim, houve um casal de senhores que eram pescadores, já não fazem aquilo, mas que nos explicaram como é que se faziam as redes. Eu até tenho um desenho disso também, como é que se faziam as redes e os utensílios de pesca para a pesca de peixe no rio. E este tema é um tema que existe muito na gastronomia da Beira Baixa, principalmente na zona junto ao Tejo, e também existe depois numa zona que até tem uma ligação cultural e geográfica connosco, que é a zona de Abrantes, Constância, por aí, tudo que é ao longo do Tejo e dos seus afluentes, Creza, Pão Sul, etc. E que eu acho que se está a perder um bocadinho, que infelizmente os restaurantes, há poucos que se preocupam em manter essa tradição. Por isso eu acho muito importante divulgar isso, e acho que as pessoas, se forem à minha zona, deviam experimentar, porque é realmente uma coisa diferente e muito específica daquele sítio. E então tive a oportunidade de fazer vários desenhos de comida, como se vê aqui. Eu selecionei para esta apresentação dois que no fundo, em termos de técnica, são um bocadinho opostos, porque este foi um em que eu comecei a desenhar pela mancha e depois acrescentei a linha, por isso é um desenho que tem um ar um bocadinho mais solto e em que a minha preocupação foi a vibração da cor, e este que é um desenho mais de linha, em que eu não sou ilustradora científica, mas achei imensa piada a desenhar este peixe, penso que é um barbo, e dediquei-me a desenhar um bocadinho aquilo que era a textura e a sombra do peixe em linha, e depois de procurar encontrar umas cores bastante exatas para representar a parte da cor das escamas, etc. Portanto, são desenhos um bocadinho com técnicas diferentes, a mesma coisa, a abordagem não é assim tão diferente em termos da visão do conjunto, mas há diferenças, apesar de tudo. Depois estes desenhos têm a particularidade de memória para mim, que é, isto foi feito 3 dias antes do meu filho nascer, eu estava grávida de 9 meses, e as pessoas até ficaram surpreendidas de, uau, estás aqui, mas eu sentia-me ótima e já tinha muitas saudades de desenhar, porque isto foi em 2020, estávamos em plena fase de confinamento e nós tínhamos pouquíssimas oportunidades de sair, estar com pessoas, fazer coisas como isto, do qual tínhamos muitas saudades, e durante a pandemia não foi a mesma coisa. Houve pessoas que sim, desenharam muito durante a pandemia, até para se entreterem em casa, mas eu não conseguia, porque para mim o desenho é uma coisa outdoor, é uma coisa social, é uma coisa de estar com as pessoas, é uma coisa de estar no mundo, de estar numa rua a desenhar e virem pessoas ter comigo e perguntarem o que é que estou a fazer e porquê. E tudo isso perdeu um bocadinho naquela fase. Isto foi uma fase de desconfinar o desenho, para mim foi ótimo. Aqui o teu desenho de pessoas, cá está, os teus desenhos, tua seleção que tu nos apresentas, de facto ela vai passando. Não me estás a ouvir, Alexandra? Há algum problema, Alexandra? Eu estou a ouvir-te. Mas eu estou a ouvir-te. Não sei o que é que está a acontecer. Alexandra? Sim? Sim, fala. Agora sim. Fala.
Agora, Ok. agora sim, estou a ouvir. Eu peço desculpa, mas fiquei por momentos sem ouvir. Ok, Desculpa, ok. a Então, sério. Não sei então o que é que aconteceu. pronto, é a tecnologia a dizer que nós. É Uh, boicotar aqui. portanto, podes continuar. Sim, Estávamos a. eu infelizmente não ouvi o que estiveste a dizer quando passaste por este desenho, mas Eu aqui referi que de facto tu fizeste uma seleção que passa por todas as coisas que tu gostas, por várias coisas, portanto não te confinaste a uma temática exclusiva, não é? Portanto tens uhum, aqui um conjunto de pessoas, hum, é uhum, novamente se calhar um pretexto para tu agarrares e passares para o caderno. Não sei se queres uhum, falar desta esse teu gosto de desenhar pessoas, uhum. se queres referi-lo, se queres. Sim, sim, claro, claro. Eu adoro desenhar pessoas e adoro especialmente tirar apontamentos, que no fundo também é uma técnica um bocadinho preguiçosa, de desenhar pessoas, porque das coisas mais difíceis de desenhar pessoas é apanhar o conjunto na sua plenitude. Gosto de desenhar pessoas, detesto coisas como coisas demasiado académicas ou canónicas, e mesmo, por exemplo, já fiz muito desenho de modelo nu, que é uma coisa que eu apreciava bastante nas minhas aulas da faculdade de segundo ano de desenho. E acho que o mais fascinante é encontrar pessoas de todos os tipos de corpo e de todos os tipos de fisionomia, e é uma coisa que eu sempre gostei imenso de captar em desenho e de chegar lá por diferentes técnicas. E muitas vezes, para nós desenharmos as pessoas, lá está, isto é preguiçoso, mas permite-nos captar os detalhes que identificam tudo, não é? Ou seja, neste caso era uma viagem de comboio. Isto foi depois do encontro de Foscoa que houve em 2019, os Urban Sketchers. E havia muita gente que voltou para Lisboa a dormir. Pronto. E aqui, no fundo, os apontamentos, por exemplo, das mãos, o Luís que estava a dormir em cima da mão, esta pessoa que estava em primeiro plano, a mão, acabam por enriquecer um bocado aquilo que se induz, não é? Há a expressão dos rostos, mas depois há a mão, etc. E não precisamos de ter lá a pessoa toda, nem o corpo todo, nem o ambiente todo para conseguirmos definir aquele momento. Um, eu acho que muitas vezes nem sequer faz falta definir o ambiente. E houve uma fase, por exemplo, em que eu trabalhava em Cascais e morava em Algés e apanhava todos os dias o comboio e dedicava-me a construir estes conjuntos de pessoas, uh, em que ficava só a pessoa, o pormenor da pessoa, a mão da pessoa, a cabeça da pessoa, e se criava uma composição plástica um bocadinho descontextualizada daquilo que era o transporte em si, o ambiente em si. Era apenas a pessoa. E, e lá está, se calhar a minha maneira de desenhar pessoas é um bocadinho um oposto da minha maneira de encarar, por exemplo, o espaço, em que eu tento representar um bocado tudo. E nas pessoas, muitas vezes, aquilo que me interessa para definir a pessoa é simplesmente captar a fisionomia, a expressão das mãos, a expressão dos membros corporais, etc. É uma coisa que me interessa mais do que criar uma visão geral das coisas. Se calhar é muito influenciado por certo tipo de fotografia ou de arte que eu consumi. Uh, Pronto, se calhar é influenciado por uma série de coisas que estão na minha cultura visual, até de filmes. Pronto, Claro. não sei, mas é muito por aí. É uma abordagem muito diferente, por exemplo, desta, em que eu tento criar um ambiente complexo. As pessoas também estão lá, mas com apontamentos. Mas o que interessa é compor o ambiente. Muitas vezes as pessoas ajudam a isso, mas muitas vezes há coisas tão pequeninas, e que não precisamos desenhar até ao fim, mas que induzem um ambiente. Por exemplo, isto é um mercado oriental em Lisboa, Portimonense.
é uma espécie de food court de supermercado da comida asiática e tem uma decoração específica. O facto de nós darmos um apontamento das lanternas que têm caracteres orientais, ou os guarda-chuvas, ou a comida em primeiro plano, já nos dizem que não estamos num restaurante qualquer. Remetem logo para a decoração asiática. O facto de termos pessoas e dessas pessoas terem estes apontamentos já indica esse dinamismo humano, que os espaços estar cheio de pessoas. Mas quando desenho ambientes não me interessa muitas vezes desenhar tudo até ao fim, interessa-me criar uma noção de espacialidade e depois construir a coisa, construir o ambiente complexo através de apontamentos muito simples de várias coisas que acabam por, pronto, reverter para aquilo que é a composição geral do desenho. Vamos passar aqui para um espaço mais complexo. Para ti, se calhar, simples do ponto de vista do arquiteto, não é? Porque há aqui uma regularidade e uma repetição. É um desenho, Alexandre, onde tu de facto vais marcando algumas das camadas que tu falavas, em que se nota esse conhecimento da perspectiva, mas não há uma submissão à perspectiva no sentido mais técnico da sua aplicação, não é? Portanto, não há um rigor com a determinação do ponto de fuga, do ponto de, percebes? Há aqui uma adaptação àquilo que tu queres encaixar na página, ao fim e ao cabo. Os teus enquadramentos e a forma como tu encaixas as imagens no teu caderno, elas têm alguma... tu fazes antes de começar o teu desenho, tu imaginas o que vai acontecer, ou lanças-te à página e ela vai naturalmente desenvolvendo-se em função de... É que um arquiteto tem uma atitude um bocadinho certamente diferente, não é? Depende. Nestes casos, quando eu estou a representar espaço, eu tento visualizar a mancha do desenho no papel antes de começar o desenho e aquilo que eu quero que apareça. Eu não sou demasiado cerebral em relação a isto, ou seja, lá está, gosto de perspectiva, mas não gosto de me prender demasiado ao rigor dela. E, por exemplo, este espaço da Mesquita de Córdoba, eu conheço uma série de pessoas que o representaram obsessivamente, com todo o rigor e com uma construção geométrica por trás. Isso não me interessa para nada. Mas tento visualizar um bocadinho aquilo que eu quero que apareça no papel. E depois o grau de detalhe. Muitas vezes, em função daquilo que é o tempo, a disponibilidade e a minha vontade própria, eu vou gerindo. E normalmente há uma coisa que eu faço muito nestes desenhos de perspectiva e que eu também gostava de abordar depois no exercício, é uma coisa um bocado inspirada na fotografia, que é criar um ponto focal, e esse ponto focal tem bastante detalhe, e tudo o resto pode ser completamente solto e despenteado e livre. E difuso, não é? E difuso. E de preferência difuso, porque é isso que cria impacto para mim e cria riqueza visual. E então neste desenho há um bocadinho isso, há certos pontos focais de detalhe nos primeiros planos e tudo o resto é uma sugestão de profundidade. Mas é isso, em relação àquilo de como eu ataco o desenho, se calhar se forem desenhos de pormenor como aquele do conjunto de pessoas a dormir no comboio, é um bocadinho mais freestyle, é um bocadinho mais livre, a maneira como eu vou atacar o desenho, ele vai surgindo e vou encaixando. Porque para mim é uma montagem e eu numa fase da minha adolescência adorava fazer, por exemplo, colagens. E a colagem era uma coisa que me surgia espontaneamente, a composição ia aparecendo ao longo do processo. Não estava demasiado preocupada em criar uma imagem mental. As perspectivas, muitas vezes, quando são ambientes muito complexos, eu já tento criar uma imagem mental um bocado difusa daquilo que eu quero que seja a ocupação do papel.
pronto. E daquilo também que eu acho que tenho mais interesse em que apareça mais. Sim. E aqui há um bocadinho isso, ou seja, eu olhei e disse, ok, eu quero que esta parte seja mais detalhada, aquela menos, quero que isto caiba mais ou menos até ali. Pronto. Mas não sou uma pessoa que fique frustrada se as coisas não aparecem exatamente como eu penso, porque lá está, eu planeio, mas não planeio, procuro não planear demasiado. Não ficas Eu tenho um bocado esse aprisionado. princípio de vida em Claro. tudo, mesmo quando viajo, por exemplo. Planear um bocadinho, mas não planear até ao fim. O desenho E deixar-me faz. surpreender pela realidade e pelo Claro. processo, etc, não é? Ou seja, acho que isso é Vais fundamental. deixando acontecer, vais tirando partido dos acidentes e daquilo que vai acontecendo, Sim, não é? sim, completamente, Alexandra, completamente. Adoro fazer isso. estes desenhos não começam a lápis depois não. Portanto, tu não usas lápis, usas borracha nos teus trabalhos. Não uso borracha desde os 16 anos. Ok. Tive um professor de educação visual que pôs na minha borracha miolo de pão, aquelas que se usavam para apagar carvão, e pôs na boca e mastigou como se fosse pastilha. Acho que disse: nunca mais vais usar borracha. A borracha é uma coisa que induz a persistência do erro. Vocês não podem ter medo de errar. O Pois, erro também é uma coisa concordo. positiva e construtiva. Quando erras, aprendes. E então nós. Pronto, e realmente e também sempre me interessou um bocado o desenho que tira partido do erro. Por exemplo, os esboços. Eu quando era miúda, os meus pais tinham uma série de reproduções de esboços do Degas. Eu detesto os quadros acabados do Degas, são muito perfeitinhos e muito inspirados em fotografia, mas os esboços a carvão são lindos e expressivos. E têm muito o erro, como aquilo que, por exemplo, aprendi com o Zé Louro, porque o Zé Louro também usa muito isso no desenho, da duplicação das silhuetas de linha, que é o arrependimento dos renascentistas. Os renascentistas, quando desenhavam, também tinham muito isso. E muitas vezes aparecem quase como se fossem sequências de movimento. Eu desenhei esta mão, mas afinal esta mão estava aqui. E então vai aparecer a mão aqui e aqui. Isso às vezes também acontece um bocadinho no meu desenho, mas é isso. Eu habituei-me a não construir demasiadas coisas. Não, não, não. Nisso eu gosto de uma certa espontaneidade. Aqui uma das tuas paisagens, julgo Castelo de Vide. O desenho, eu não sei se o desenho parou aqui ou se continuaste a colori-lo. Nota-se claramente que ele aqui se iniciou com a linha. Acho curioso também na fotografia, apresentas aqui a tua caixinha de aguarelas, não é? Com uma paleta de cor infinita. Esta perspectiva, a seleção que tu fazes quando chegas a um lugar, a seleção que tu fazes de um determinado ponto de vista, ela é certamente, pronto, tudo bem que é o acaso, mas tu escolhes aquilo que tu vais desenhar naturalmente. E quando estás perante um espaço onde tu vais desenhar, fazes essa reflexão imagina que tu chegas a Castelo de Vide e só podes desenhar 2 ou 3 coisas, não é? Ou tens pouco tempo. Sim. Tu corres, passas, fazes uma varredura pelo espaço e determinas um aspecto que é representativo desse ambiente, ou como é que tu tomas essa decisão, não é? Como é que tu te relacionas com essa questão? Depende. Há fases, por exemplo, este foi escolhido. Não foi aquela coisa de fazer uma repairagem intensiva do espaço, mas andava a passear pelo centro histórico e disse, ok, isto interessa-me. Porque tem esta perspectiva muito picada de uma rua inclinada, que é um desafio em termos de perspectiva. Desenhar ruas inclinadas é extremamente difícil e é muito fácil as pessoas errarem ou perderem-se ou perder-se a noção de inclinação, etc. Mas muitas vezes o desenho acontece porque há tempo, por exemplo, de uma viagem.
Numa viagem, o desenho acontece porque há tempo, naquele momento e naquele sítio, para a pessoa estar disponível para desenhar. Muitas vezes acontecem desenhos em cafés, por exemplo. Estou-me a lembrar, nós fizemos uma viagem há uns anos a Buenos Aires, porque tínhamos um casamento de uns amigos lá, e tem imensos desenhos de esplanadas. Não tenho nenhum desenho da Casa Rosada, nem do estádio do Boca, não, do estádio do Boca Juniors, por acaso tenho. Mas tenho muitos, muitos desenhos que foram desenhos de pararmos de passear, sentarmos todos, até porque éramos um grupo grande de amigos, e estarmos a beber uma cerveja numa esquina de Buenos Aires. Pronto. E é isso, e o desenho, muitas vezes o local que surge, ok, muitas vezes numa esplanada nós também nos sentamos interesseiramente no ponto de vista que é melhor para o desenho, porque aqui vou apanhar isto ou vou apanhar aquilo, mas, por exemplo, não tenho, regra geral, não tenho por hábito escolher demasiado o sítio. Se tiver algum tempo, e se, por exemplo, tiver num encontro, como foi o caso, escolho um bocadinho, mas também interessa muitas vezes explorar pontos de vista menos típicos, como este, mais, mais fora do vulgar, com perspectiva, menos, um bocadinho mais do lado B, menos postal. Ou seja, coisas que não são tão estereotipadamente bonitas ou apelativas, ou pontos de vista demasiado, sim, isso, demasiado arquétipo daquilo que é o local, que é representativo. Por isso varia um bocadinho, mas lá está, regra geral, muitas vezes há aquela coisa do império dos sentados no sítio que dá mais jeito. Às vezes não, ou seja, eu já fui masoquista ao ponto de ir para um sítio, por exemplo, neste encontro, havia um palacete muito interessante do final do século XIX, eclético, em Polvo-Meadas, que é perto de Castelo Viso. Eu descobri aquele sítio e disse, eu tenho que ir lá desenhar. E fui às 2 da tarde, sentar-me no chão, porque não tinha levado banco, desenhar aquilo que eu queria desenhar naquele momento. Portanto, varia um bocado. Se calhar, se for um encontro, é uma coisa em que eu escolho mais. Se for uma viagem que eu tenho uma série de condicionamentos sociais e de compromissos, etc., com outras pessoas, se calhar é mais um de cada, e às vezes isso também é interessante. E dá desenhos mais atípicos e mais interessantes. Aqui é também um espaço urbano, mas a tua atitude foi muito mais rápida, não é? Uma coisa muito mais... tens alguma coisa que queiras referir em particular? Há aqui uma redução de elementos, não é? Sobretudo os cromáticos. Foi falta de tempo ou foi porque foi por falta foi porque te tinhas predisposto a fazê-lo rapidamente, ou porque, enfim, se associou ao lugar aquilo que tu optaste aqui por fazer? Neste caso foi muito mais associado ao lugar. E aqui não foi por falta de tempo, foi mesmo porque eu, nesta altura, considerei que aquilo que melhor representava este sítio eram as manchas, isto são as ruínas do castelo, em Castelo Ruído. E foi um desenho que foi feito durante o Sketch Tour no ano passado, mas foi um desenho que foi feito um bocadinho de uma forma até menos fora do guião do Sketch Tour, porque nós estávamos a dormir num sítio perto disto e eu tive um tempo de manhã em que as outras pessoas ainda se estavam a preparar e eu e o Vítor fomos desenhar para o castelo e até tive bastante tempo para o fazer, mas achei que este monocromatismo e estas sombras representavam muito para mim o que era aquele espaço. E achei que com estes dois elementos de construção do desenho, que é esta mancha sépia, sanguínea, castanhada, e o desenho de linha com um bocadinho de mancha de sombra negra, bastavam para representar aquilo que lá estava.
que criava suficientemente o ambiente sem ter que criar mais artifícios, nada que se parecesse. Foi um desenho bastante espontâneo. Pronto, Eh, Alexandra, aqui deve ter sido um desafio grande. Das coisas que tu achas mais difícil, dizias há pouco, é esse registro da paisagem, não é? Da natureza. Completamente. A paisagem é extremamente desafiante, especialmente quando uma pessoa vem da minha formação, que é muito baseada no desenho de linha. Eu acho que é muito difícil representar a paisagem só com linha. Se quisermos representar a paisagem só com linha, vamos ter um trabalho de texturas incríveis e de perspectiva e de etc. Que muitas vezes não é aquilo que eu tenho nem tempo nem predisposição para fazer. Por isso eu tento equilibrar o desenho de linha com mais de cores. E muitas vezes eu acho que a paisagem é uma coisa que se presta muito mais a uma abordagem pictórica de pintura mesmo, de manchas de cores e de nuances de cor, do que propriamente de linha. É mais fácil de lá chegar, mas também não é fácil. Por isso eu misturo um bocadinho as duas coisas. E aqui este desenho é feito a partir do Museu de Foz de Goa, à vista neste caso eu acho que é do Douro, porque naquele sítio é único e incrível porque se vê os dois rios, um de um lado e o outro do outro, o Douro e o Goa. E, curiosamente, este desenho foi feito no Sketch Tour, mas 2 anos antes do Sketch Tour, em 2019, tinha havido o tal encontro de Foz de Goa. Portanto, eu tinha desenhos num caderno que levei para o Sketch Tour, que tinham sido feitos exatamente no mesmo sítio 2 anos antes. E ficaram desenhos das duas fases do mesmo caderno. Eu não sou muito metódica nos cadernos, isto é uma parte. E então, uma coisa que é fascinante e que eu me percebi lá é a questão do condicionamento da estação do ano em que nós estamos na cor da paisagem, porque o encontro de 2019 foi feito no outono e isto era um mar de tons apagreados, rosulados, avermelhados, e o Sketch Tour no ano passado foi na primavera, portanto isto era uma explosão de verde, todos os verdes, estes verdes mais em primeiro plano, das figueiras a arrebentar em verde amarelado e um verde mais azulado, mais intenso junto ao rio, etc. Pronto. E então é todo um desafio e também é muito curioso isso, para mim, na representação da paisagem. Eu penso que a paisagem sem cor perde muita coisa. Há a textura, há a definição geral das coisas, mas a cor é especialmente importante no que toca à representação de ambientes de paisagem. Aqui tu acabas por criar também camadas de desenho, não é? Há aqui uma profundidade que tu dás ao plano, aos planos que estão mais afastados, através dessa pincelada sem linha, não é? Acaba por, não dás tanto detalhe como dás aqui ao primeiro plano e acabas por fazer recuar alguns elementos na composição. Este é um dos teus primeiros exemplos de desafio, não é? Que o desafio que tu vais propor. Queres falar na página, apresentar essa tua proposta de desafio? Sim, ou seja, o desafio que eu queria propor tem a ver com... Estou a ouvir mal, Alexandra. Aproxima-te só um bocadinho do... Estás-me Ok, assim está melhor, desculpa. Sim? Tá, bom. Então, o desafio que eu queria propor às pessoas é de dissecar e simplificar um ambiente complexo de perspectiva através de camadas, tratamentos de camadas, e esses através de diferentes cores ou diferentes técnicas. É a criação de profundidade de campo e de planos. Neste caso, este desenho foi construído
com exatamente a mesma técnica, mas cores diferentes para representar planos, ok? Neste caso, também há equivalência em termos de plano, mas tem cores diferentes porque há aqui uma certa vontade de representar. Isto é Belmonte e de representar Belmonte, que é a existência que torna Célebre Belmonte uma comunidade criptojudaica, e de haver essa coisa dos bairros que são deste e daquele, etc. Mas de mais profundidade de campo através dessa distinção cromática, em que eu aqui tenho um plano vermelho, que é uma zona de casas, um plano verde, e depois tem atrás um plano azul e finalmente um plano laranja lá atrás, em que ainda se vê a colher. Aquilo que são os elementos mais marcantes em termos desta vista do castelo, que é o depósito de água e a igreja, estão representados a cinzento porque eles já de si, pela sua forma, são contundentes, não precisam de muito mais destaque. Pronto, mas eu seguidamente tenho outros exemplos que não são exatamente esta abordagem plástica, mas que mostram um bocadinho, por exemplo, o seguinte, que tem, isto foi num encontro na Quinta dos Ingleses, organizado pelo Catarino, em que há camadas de mancha de cor, e essas camadas de mancha de cor que é uma técnica, isto até é uma técnica dele e é muito baseado nele. Abordagens que não são exatamente o que ele faz, porque normalmente são muitas manchas e sombras, etc. Em que, para criar ambientes complexos rapidamente, tenho camadas de uma coisa tratada como linhas. No fundo, isto são como as layers do Photoshop, ou para quem conhece o AutoCAD também são layers, não é? Exercício de perspectiva em layers. Temos uma perspectiva, um ambiente de um café ou da nossa sala. Criamos uma layer para as cadeiras, uma layer para o espaço que está lá atrás, outra layer para aquilo que está no meio. E assim vamos simplificando o ambiente. A pessoa diz, é difícil representar tudo, ou vai ficar tudo com o mesmo valor, digamos assim. Não, tratar a coisa com valores plásticos diferentes. Aqui há uma coisa muito clara, que há um valor plástico para a luz e um valor plástico para a sombra, e é só isso, não é? Ou seja, a sombra tem um azul ultramarino e a luz é amarela, pronto. E é só isso, e isso já cria profundidade de campo. Tenho aí mais à frente, por exemplo, este, em que também é introduzida a transparência. No fundo, há coisas que têm mais detalhe, que estão em primeiro plano a preto, que acabam por me situar numa esplanada, que acabam... Há a igreja que está lá no fundo quase desfocada, em que eu usei mancha de grafite modelável, e depois há todo um entorno de edifícios à volta que é representado com a sanguínea. E basicamente é isso. Muitas vezes a perspectiva é um problema, e eu já ouvi várias pessoas durante que dizerem, mas vocês representam a perspectiva porque são arquitetos e é muito difícil e é muito complexo. Não é como estamos a partir o problema aos bocados. E era isso que eu queria fazer um bocadinho com o exercício, era partir o problema de representar uma perspectiva com muitos acontecimentos, parti-lo aos bocados e tirar partido do plástico disso, no fundo, e também tirar partido experimental disso, porque às vezes as pessoas podem aproveitar para experimentar uma técnica diferente, e pode ser interessante por causa disso. Pronto. E basicamente é isso. Estes desenhos, eu tirei estas imagens que são do meu Instagram, em que eu normalmente ponho o contexto e o desenho, portanto é bastante fácil de perceber o que é no meu desenho, não é? Aqui também tem a coisa por camadas de cores da esplanada, não é? Toda a esplanada tem pequenos detalhes, e depois tudo o resto é induzido pela cor. Isto é na cidade de Velha, em Cabo Verde, que é na ilha de Santiago. E tudo aquilo que é a colina da cidade de Velha, propriamente dita, está representada só em amarela, que está ali ao fundo, e já sabemos que há ali uma colina qualquer, e é tudo, ou seja, para se representar uma coisa que tem perspectiva, que tem muitos elementos, não precisamos de representar tudo em detalhe, tem muito menos um detalhe, ou não. Não há regras, ou seja, também é uma experiência, por exemplo, de representar tudo o que está ao fundo com mais detalhe e a frente desfocada.
muito, por exemplo, em fotografia, não é? E este último exemplo? Pronto, esse é o último exemplo em que há mesmo uma diferenciação daquilo que é o miolo da rua com linha, que é o conhecimento do meio e o último plano em linha, e tudo o resto que é o entorno das casas tem o vermelho e o amarelo que acaba por, ou seja, muitas vezes a cor é uma coisa que eu uso por ser fidedigna à realidade ou vagamente fidedigna. As amarelas das casas alentejanas, isto é uma rua do centro histórico de Évora. Outras vezes a cor também nos pode servir para criar sombra e profundidade. E, por exemplo, aqui o vermelho não é um vermelho propriamente realista a 100%, é um vermelho que induz elementos. E pronto, e depois tudo isto tem uma grande componente de espontaneidade e de coisas que se vão encontrando no processo. Alexandra, nós estamos a chegar ao fim. Eu peço que tu não desligues para poder depois despedir de ti. Agradeço-te a tua disponibilidade, a tua partilha com todos os que estão a assistir, e tiveste aqui várias pessoas a assistir. Eu não interagi com ninguém porque não consigo fazer estas coisas todas simultaneamente, mas estivemos aqui com algumas das pessoas, inclusivamente a Rosário, que tu aqui referiste, e a Isa, que aqui está em algumas fotografias nos fundos desta apresentação. Eu agradeço-te, obrigada. Vou continuar a seguir os teus desenhos. E espero que quem vier a representar e a dar resposta a este desafio, que depois que identifique os desenhos com a hashtag das oficinas singulares, para que nós consigamos depois republicá-los e ao fim e ao cabo, de alguma forma, chamá-los para aquilo que foi esta conversa. Obrigada, Alexandra, obrigada a todos e até à próxima. Obrigada, obrigadíssimo pela oportunidade. E desculpa, falta aqui